Mais uma semana, mais um cenário diferente, num ângulo diferente, porque ainda não me acertei com onde iremos gravar esse podcast, mas aqui parece promissora, essa cadeira aqui parece promissora, então veremos se esse aqui fica. Se você me acompanha nas redes sociais e se você não me acompanha, sinceramente, o que você tá fazendo, tá? Vai lá me seguir. Aliás, eu já vou começar me apresentando, tá bom? Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu, aonde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. Voltando ao que eu estava falando, se você me segue nas redes sociais, principalmente ali no Instagram, behappy.lu, você deve ter visto que eu fiz uns stories bem chateada uns dias atrás, em que eu estava falando sobre a minha lesão no quadril. Se você não sabe o que está acontecendo, ai Lu, não te sigo, não vi nada disso, perdi essa tour. Em resumo, eu machuquei o meu quadril depois de uma meia maratona. Não foi logo depois da meia maratona, mas foi pouquíssimo tempo depois da meia maratona, no início de janeiro. E desde então eu não tô conseguindo correr. Com certeza não estou conseguindo correr que nem antes. Eu fiquei 5 semanas sem conseguir correr nadinha. E aí tem umas 2 semanas que eu consegui voltar a correr, mas assim, muito mais devagar do que antes, distâncias muito mais curtas do que eu já estava acostumada e mesmo assim com dor. Comecei a fazer quiropraxia semana passada, fiz um reajuste, o meu quadril esquerdo, que é o que está lesionado, estava um pouco para dentro, a gente colocou ele no lugar, enfim. Temos o diagnóstico hoje, tá, do ortopedista, vou começar a entrar com fisioterapia e vai dar tudo certo. Só que, quando eu fiz os stories, eu ainda não tinha ido no ortopedista, a consulta estava marcada para o dia seguinte, então hoje, agora que vos falo, e eu fui correr, só era para ser uma corridinha assim, muito de boa, levezinha, só pra recuperar, soltar as pernas e tal. Era pra ser assim, aquela corrida que nem parece que tá correndo, você tá andando. E eu não consegui fazer aquilo nem mais de 1 quilômetro, assim, direito. Porque eu senti muita dor no quadril, muita dor no joelho. E aí eu parei, porque é óbvio, porque eu vou ficar correndo se eu tô com dor. E eu sentei assim, eu tava correndo na lagoa aqui no Rio, sentei ali de frente pra lagoa, de frente ao Cristo Redentor, então foi um momento bem cinematográfico, porque olhando o Cristo Redentor, eu comecei a chorar copiosamente e fiquei chorando ali por uns 10 minutos até secar as lágrimas e falar nos stories que eu tava me sentindo muito frustrada, que eu tava me sentindo um fracasso, que se eu tivesse escutado meu marido quando ele falou pra eu não usar a palmilha ortopédica que falaram pra eu usar no início lá do ano, eu provavelmente não teria tido essa lesão. Eu não teria tido essa lesão. Recebi várias mensagens de vocês muito legais e ontem foi um dia que eu me permiti ficar na fossa, sabe? Ontem eu não queria saber de gratiluz. Ontem eu só queria ver as mensagens que falavam pra mim que ai Lu, eu também já tive uma coisa assim, foi uma bosta. Nossa, eu te entendo super. Tipo, eu não queria nenhuma mensagem que só dissesse vai passar. Tudo acontece por um motivo. Apesar de eu ter falado em alguns momentos pra mim mesma, cara, eu preciso acreditar que isso acontece por algum motivo. Mas a verdade é que ontem especificamente, eu queria reclamar. Eu queria ficar frustrada, eu queria ficar triste, eu queria chorar, eu queria me colocar ali naquela fossa, abraçar a fossa, dormir de conchinha com a fossa, tomar um banho assim e chorar escorrendo na parede do chuveiro. Eu queria fazer tudo isso. Eu não queria estar grata pela minha lesão e tentar descobrir o lado bom disso tudo. Foda-se, não tinha lado bom, não tem lado bom, tá? Eu estou machucada, eu estou lesionada, dói pra correr, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, é o meu hobby favorito da vida inteira. Eu nunca tive um hobby que eu gostei tanto quanto esse, e olha que eu amo ler, amo. Eu tava, antes dessa lesão, no melhor condicionamento físico, na melhor preparação de corrida. Eu ia começar o ciclo de maratona pra Maratona do Rio, que agora é uma grande incógnita se eu vou fazer ou não. E tudo bem, sinceramente, se eu não fazer. A minha questão com a corrida não é necessariamente fazer uma prova X em tempo tal. Claro que essas coisas são legais, porque a gente vê a nossa evolução, mas o que eu quero é correr bem, correr com longevidade, correr por muitos anos, enfim. E ontem eu tava naquela vibe de, tipo, não tem lado bom, cacete. Eu só quero ficar na merda aqui, deixa eu reclamar, deixa eu chorar, deixa eu me sentir frustrada. E aí eu comecei a pensar muito sobre isso e eu decidi trazer um tema que na verdade eu já tinha pensado várias vezes em fazer esse tema e eu tinha esquecido, que é o quê? Positividade tóxica. Olha, não me vem com gratiluz. Gratidão é uma coisa, gratiluz pra cima de mim, não. Não quero positividade tóxica de coach de Instagram, da TikToker que acorda 2h50 da manhã. Eu não quero saber, não pode reclamar, tem que agradecer o tempo inteiro, não pode ficar triste, não pode... Não quero pra mim.
Isso é uma coisa que eu aprendi na terapia, que é uma das piores coisas que você pode fazer, um dos maiores desserviços que você pode fazer como ser humano é negar as suas emoções e os seus sentimentos, porque eles não vão embora só porque você quer. Eles ficam ali. Por mais que você tente fazer um gaslighting ali com você mesmo, manipular a si mesmo e falar, nem tô tão triste assim, isso aqui não é nem tão grave assim, isso aqui não é nem tanto um problema assim, o sentimento ele fica lá estocado, e aquilo dali em algum momento o tiro sai pela culatra. Então, eu sou totalmente contra, e aí a gente vai conversar exatamente sobre esse tema hoje, pra gente entender o que é a diferença entre ser grato, ser uma pessoa positiva, pensamento positivo, mas sem encostar nessa positividade tóxica e nessa coisa de gratiluz, porque ninguém merece ter que conviver com essa pessoa, sinceramente, porque também tem isso. Não é só que você tá fazendo um serviço a você, é que você está sendo insuportável para as pessoas ao seu redor. Então ainda fica aquele toque de amiga, sabe? Não seja essa pessoa, porque ninguém te aguenta. As pessoas só fingem que te aguentam, mas ninguém te aguenta. E aí, antes de entrar nos detalhes, eu vou tentar meio que dar uma explicação geral, bem básica, do que seria uma pessoa que tem positividade tóxica, gratiluz. É aquela pessoa que ela simplesmente não aceita nenhum tipo de emoção que seja um pouquinho negativa, que traga um pouquinho de desconforto pra si mesma, porque aquilo dali vai trazer uma energia pesada. Aquilo dali vai baixar a vibe. E aí a gente vai conseguir emanar boas energias pro universo. A gente não consegue manifestar coisas boas, por isso que a nossa vida não anda. Só de pensar nisso, o sangue borbulha. Eu já tô com calor porque o ar-condicionado tem que estar desligado pra eu gravar isso. Fico, calor. É aquela pessoa que, se você virar e falar, nossa, amiga, eu tô muito triste porque ele me traiu, ela vai falar, ai, amiga, mas olha pelo lado bom, pelo menos você descobriu. Não, cara, não quero olhar pro lado bom, eu quero ficar triste, entendeu? Porque ele me traiu. Ou então você tá totalmente sobrecarregada de trabalho, você trabalhando 14, 15 horas por dia, você tá claramente num lugar tóxico de trabalho e você só quer reclamar daquela demanda, ela vira e fala, mas tem tanta gente desempregada no mundo, eu acho que você tinha que ser grata por ter um trabalho. Então, assim, é esse tipo de pessoa. E não só ela faz isso com os outros, mas ela faz com ela mesma também, tá? Então, caso ela esteja, talvez, passando por um momento em que ela se sinta triste ou pra baixo, automaticamente ela já suprime aquela emoção dentro dela mesma e pensa, ai não, mas podia ser pior, ai, mas deixa eu fazer minha listinha de gratidão aqui, ai, mas tem outras pessoas passando fome, e aí ela vai jogando vários outros motivos pra ela não poder se sentir daquele jeito, quando na verdade ela está se sentindo daquele jeito. Então, isso daí que eu tô te entregando a uma pessoa gratiluz, positividade tóxica, tá bom? E aí ela pode ser que seja uma influencer, aí nas redes sociais ela vai fazer isso falando pra 300 milhões de pessoas, e é esse o tipo de pessoa que estamos lidando aqui. Pode ser que você seja assim, pode ser que você seja em parte assim, você tá numa escala de positividade tóxica, aí você vai ver durante o episódio, mas a gente vai conversar sobre como não só isso é muito chato e falso, como é extremamente prejudicial para sua saúde mental e para sua evolução como ser humano. Eu queria fazer um disclaimer que tá tendo obras, muitas obras, e eu tô realmente tentando fazer das tripas coração aqui, tentando gravar em horário de almoço, fechando todas as portas e janelas e etc, mas talvez você escute um pouquinho, um martelinho aqui, um bzzz ali, e aí, gente, desculpa, eu tô fazendo o melhor que eu posso com o que eu tenho, tá bom? Pra conseguir entregar esse episódio pra vocês. Então já deixa avisado aí, caso você esteja escutando uns barulhos assim, mas é o quê? Um grau de intimidade maior, entendeu? É como se você realmente estivesse na minha casa, na minha sala, escutando esse martelo na minha cabeça e na sua cabeça também. Então, é isso. Só queria dar esse disclaimer. Voltando à questão da positividade tóxica e por que isso é tão prejudicial para nossa saúde e para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano, é que, assim, a questão da positividade tóxica é que ela é a mesma coisa que tapar o sol com a peneira. Porque, como eu falei, você vai sentir todos os tipos de emoção. Nós, seres humanos, sentimos todos os tipos de emoções, das boas até as ruins, porque é da nossa condição humana, porque é para ser assim, porque somos seres racionais extremamente complexos. E não só no sistema, biologicamente falando, cientificamente falando, que somos seres extremamente complexos, racionais, blá, 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 a gente também tem a questão espiritual, que estamos aqui para evoluir, para aprender, para errar, para fazer de novo, para tentar outra vez. E tudo isso exige que a gente esteja aberto a todos os tipos de sentimentos e emoções. É tipo pensar naquele filme Divertidamente, que eu
acho sensacional. Acho que foi um dos filmes mais, assim, inteligentes que a Pixar já fez, e eu gosto de quase todos eles, então isso é dizer muito. Mas a questão, né, da menininha, e ela tem ali, né, alguns sentimentos específicos, já que ela tem uma idadezinha específica, ela tem uns 10 anos, e aí ela vai ter a alegria, o medo, o nojinho, a raiva e a tristeza. E aí a alegria é o que toca o barco ali, então, ou seja, ela é naturalmente uma criança positiva e alegre, porque a alegria é o que toma conta daquilo ali, mas quando é necessário, as outras emoções vão lá e pegam um painel de controle, para ela poder liberar aquele sentimento de frustração com raiva, para ela poder liberar aquele sentimento de ansiedade sentindo um medo, para ela poder se sentir triste, expressar a tristeza. E no filme o que acontece é que quando a tristeza decide ir embora, porque a felicidade está o tempo todo falando, não, você não pode ficar aqui, você não pode ficar aqui, você sempre joga o astral para baixo, você tá sempre deixando ela mal, qualquer coisa assim. Quando a tristeza vai embora, desregula tudo. E aí a menininha acaba entrando meio que num quadro de pré-depressão, porque ela não sabe como lidar com a tristeza que ela tá sentindo, exatamente porque ela não se permite sentir aquilo. Porque no filme, no caso, a tristeza não tá ali pra poder regular as emoções tristes dela. Mas então, se você for pensar nisso, passando pra vida real, é a mesma coisa que você estar se sentindo triste e, ao invés de aprender a lidar com aquela tristeza e como você vai deixar ela agir em você e regular aquilo, você simplesmente finge que ela não existe. Só que ela tá ali. Ela tá ali e você não tá lidando com ela, porque é um sentimento que te causa desconforto. E sentimentos difíceis, sentimentos ruins, entre aspas, de raiva, de tristeza, de frustração, de ciúme, de decepção, todos esses sentimentos vão trazer desconforto. Ninguém fica desconfortável quando tá sorrindo, rindo, muito feliz, gratidão, etc, pensamento positivo. Você tá muito confortável ali dentro. E que bom que você tá. Porque também é muito importante que você esteja confortável. Mas ao mesmo tempo, se você não se permite sentir essas emoções desconfortáveis, você tá simplesmente mentindo pra você mesmo, como se você não sentisse essas coisas, quando você claramente sente essas coisas. E você vai estocando aquilo dentro do seu corpo, que em algum momento aquilo vai ter que ser extravasado. E aí, ou você vai extravasar isso fazendo alguma coisa muito desproporcional, então você talvez, sei lá, talvez seja uma coisa que o seu parceiro tá fazendo alguma coisa que tá te deixando chateada. Só que ao invés de comunicar quando você tá sentindo essa chateação, e vocês podem ter uma conversa ponderada sobre isso, em que você pode expressar o que você tá sentindo e falar que você está chateada, mas sem tornar aquilo um negócio desproporcional, você vai guardando, pensando, não, mas ele pelo menos faz isso pra mim, ele é um bom parceiro fazendo isso aqui, eu tenho que pensar positivo, podia ser pior, ele podia estar sei lá, me batendo, sabe? Um negócio bem sem noção assim. Você começa a pensar nisso, né, pelo, entre aspas, lado positivo, e aquilo vai acumulando, e aí chega uma hora que você explode tanto que você decide gritar com ele, vocês têm uma péssima briga, e às vezes até termina um relacionamento que poderia ter dado certo se você simplesmente tivesse aceitado que você estava chateada quando você começou a ficar chateada, ao invés de simplesmente falar que, mas poderia ser pior, né? Pelo menos ele é bom nisso aqui. Ao invés de tentar enfiar essa positividade tóxica num contexto em que não cabia positividade. Em que cabia uma neutralidade, uma assertividade e eu estou chateada, eu estou triste, uma coisa meio negativa mesmo, vamos lidar com isso. A questão de você conseguir se permitir sentir esses tipos de sentimento que são considerados ali negativos e que pessoas poderiam olhar pra você e falar, você tá sendo muito negativa, você tá sendo muito pessimista. Você conseguir olhar pra eles, sentar com esse desconforto, porque eles vão trazer desconforto, na verdade vão te trazer, no final, uma independência emocional, uma clareza emocional muito maior do que se você simplesmente ficar fingindo que ele não tá ali. Porque quando a gente se força a olhar para esses sentimentos negativos, a gente automaticamente tem que começar a olhar por que eles estão ali. A gente tem que investigar o que está acontecendo. E aí vem, eu acho, que a diferença entre aprender a lidar com os nossos sentimentos negativos sem necessariamente se tornar uma pessoa pessimista. Porque, claro, óbvio, também existe o outro lado do pessimismo tóxico, que é aquela pessoa que tá sempre olhando o lado ruim, tá sempre achando que as coisas vão dar errado, que nunca nada vai dar certo, que tá sempre reclamando. E aí é bad vibe pra cacete também, concordo. Do mesmo jeito que ninguém aguenta uma pessoa que é sempre positiva o tempo inteiro, ninguém aguenta uma pessoa sempre pessimista o tempo inteiro. São dois extremos que não fazem bem, porque os dois
elas mostram claramente um ser humano que não sabe entender e regular suas emoções, que ainda tem muito trabalho ali pra fazer pela frente, com terapia. Só que, se você é uma pessoa que consegue olhar pra esse lado negativo e aceitar que você tá triste, aceitar que você tá puta da vida, aceitar que você tá ansiosa, que você tá frustrada, que hoje não é o seu dia, que hoje você tem que sentar e reclamar, que hoje você tem que sentar e chorar, enfim, se você é a pessoa que consegue fazer isso e consegue olhar para aquele sentimento e você consegue discernir que isso é importante para você, você automaticamente vai começar a pensar por que você tá se sentindo assim. E aí você é forçado a olhar para suas sombras, para aquelas partes de você que ainda precisam melhorar, que ainda precisam trabalhar. E eu posso falar para você, por exemplo, ontem, a parte difícil que eu tive que olhar para mim mesma é a paciência. Porque por mais que, tudo bem, eu já tô lesionada, há umas 7 semanas. E, como eu falei, não é só a questão do mental, mas é uma questão também do físico, porque eu tô sentindo dor e desconforto o tempo inteiro. Aí tem a questão mental, de pensar que eu não tô podendo fazer o meu hobby, etc e tal. Mas assim, gente, eu tô correndo há 1 ano. E eu já fiz várias provas, eu já fiz uma meia maratona, eu tô pra treinar pra uma maratona. Eu sei que eu tô indo talvez até acelerada demais. E não que eu não acho que eu não consiga fazer a maratona. Eu acho que se eu tiver bem, se eu tiver com tudo ok de musculatura, eu tenho certeza que eu consigo fazer, de verdade. Mas a questão é que talvez eu precise de um pouco mais de paciência. E pra lidar com essa lesão, eu vou precisar de mais paciência. E eu sou uma pessoa muito impaciente. Eu sou uma pessoa que quer resolver rápido, que quer fazer as coisas rápido, que quer fazer acontecer rápido. Vem dessa minha ansiedade que eu tenho já, né? Já falei em vários episódios aqui que eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Então, quando eu tenho que lidar com uma situação que nem eu tô lidando agora, eu vou de encontro a uma das coisas que eu tenho mais dificuldade de lidar, que é com a minha impaciência. Então ontem, sabendo que eu tava frustrada, chateada, irritada, etc., eu me permiti sentir aquilo tudo porque eu precisava. Eu tive umas 2 ou 3 pessoas ontem que falaram: ai, mas se você ficar só pensando nessa lesão, só torna o problema ainda pior, não resolve nada. E eu tive vontade de mandar elas pra aquele lugar. Mas eu sabia, graças a Deus, com bastante terapia, eu sabia que aquela pessoa, ela tava falando de um lugar de cuidado, mas que não serve. Eu precisava ficar mal ontem mesmo, eu precisava processar aquilo, eu precisava extravasar porque já tava guardando aquilo há muito tempo. Foi a primeira vez que, de fato, eu quebrei emocionalmente e chorei e fiquei muito mal e foi o dia inteiro chorando e ficando introspectiva. Eu sabia que eu precisava viver aquilo, só que também, já mais pro final do dia, eu já tava mais pensando que, tipo, caraca, eu tô sendo impaciente, eu preciso ter um pouco mais de paciência, eu vou no médico amanhã, o que eu tô podendo fazer pra melhorar essa lesão, estou fazendo, que é dar reduzida na corrida, fazer alongamento, procurar os profissionais certos, procurar um tratamento específico, enfim, o que dá pra fazer, eu tô fazendo. E aí, sim, no final do dia, depois de ter processado aquilo tudo e me permitido sentir aquilo tudo, eu olhei com um olhar um pouco mais objetivo e também fiquei pensando que eu preciso ser uma pessoa mais paciente, que eu preciso trabalhar mais nisso. Só que se eu não tivesse feito nada disso, se eu simplesmente tivesse terminado a corrida ontem, mesmo chateada, mesmo triste, eu tivesse pensado: ai, mas pelo menos eu tenho pernas, né? Pelo menos eu ainda consigo andar. Tem gente que não consegue andar. Pelo menos eu tô olhando pra essa vista maravilhosa. Eu não podia estar chorando já que eu tô olhando pra essa vista maravilhosa. Ao invés de pensar tudo isso, porque não ia adiantar em nada, porque de fato existem situações muito piores, existe sim a tristeza de talvez um dia uma pessoa, né, que corria e que de repente ficou paraplégica e não poder fazer isso. Eu não consigo nem imaginar o quão triste isso deve ser, e que sim, tem pessoas que não estavam olhando para a vista que eu estava olhando, e tem crianças passando fome, tem guerras acontecendo, tem tudo isso acontecendo, e a gente sabe disso. Só que se você fica o tempo inteiro pensando que todas as coisas estão acontecendo e você usa isso como o motivo para você não processar o que você tá sentindo, você não tá fazendo nada. Porque o quê? Você falar que você não pode ficar triste porque tem crianças passando fome vai deixar a criança sem passar fome? Não, a criança vai continuar passando fome. A não ser que, sei lá, você resolva o problema da fome do mundo ao invés de lidar com a sua tristeza naquele momento. Do contrário, uma coisa não anula a outra. Você ficar triste ou feliz, ou reclamar ou ser grato pela sua lesão, não vai mudar o fato dos problemas do resto do mundo. Mas a sua vivência, o que você está vivendo aqui no mundo, o seu contexto, a sua realidade, é o único que você tá vivendo. É a única realidade que existe ali, é a sua, agora, pra você. Você vai ter que lidar
com as tristezas e as alegrias, as frustrações e os momentos bons da sua realidade. Porque é a única que você tem. Não dá pra você estar em todos os lugares ao mesmo tempo e viver todas as realidades ao mesmo tempo. Você tá vivendo a sua. E você vai ter que lidar com as suas questões. Você vai ter que lidar com as suas inseguranças, com os seus medos, com as suas crenças, com os seus bloqueios, com as suas frustrações, com as suas apurrinhações do dia a dia. Então, tá bom, pode ser que o seu namorado nunca tenha te batido fisicamente, mas pode ser que ele seja extremamente abusivo psicologicamente. E aí você vai fazer o quê? Você vai ficar com cara porque, pelo menos ele nunca te bateu, né? Gente, não é assim que as coisas funcionam. Só porque as coisas estão razoavelmente boas, não quer dizer que você tem que ficar feliz e se contentar com isso quando elas podem ser efetivamente melhores, objetivamente melhores. E tudo bem você ficar triste, chateado, irritado quando elas não são desse jeito. E você querer fazer alguma coisa a respeito e você querer mudar ali. Porque a real é que muitas das vezes o que a gente precisa, o combustível para virada de chave, para mudança, raramente é gratidão, tá bom? Eu sei que eu tô entrando num território aqui um pouco complicado e eu espero que vocês entendam isso direitinho pra eu não acabar sendo, como é que fala? Cancelada. Mas a verdade é que você pode escrever todas as listas de gratidão do mundo pra você manifestar a vida dos seus sonhos e etc. E pode ser que só isso te leve lá. Eu não tô falando que não é pra você fazer isso, é pra você fazer isso. Mas acontece que, na maioria das vezes, pra maioria das pessoas, o ponto da virada, o combustível pro ponto da virada é raiva. É raiva. Quando você tá tão de saco cheio daquela situação, quando você tá tão saturado, quando você tá tipo, caralho, eu não aguento mais viver um dia dessa realidade, é a hora que aquele fogo acende dentro de você e você não consegue mais controlar aquilo, e aí você fala, é isso, acabou. Agora eu vou fazer, eu vou virar, eu vou mudar de vida, eu vou mudar o meu comportamento, eu vou sair desse relacionamento, eu vou sair desse emprego. É ali que acontece a mudança. Infelizmente, nós, seres humanos, a gente tem que ir para um lado de desconforto quase extremo pra gente aceitar que a gente precisa mudar. Eu falo isso também por experiência própria. Se eu for parar pra pensar, por exemplo, no meu transtorno alimentar, eu só fui tratar de verdade quando eu cheguei no fundo do poço com a anorexia, que tava ali começando um princípio de depressão por conta da anorexia. E eu comecei o tratamento e mesmo assim eu ainda tava muito, sabe, tipo, eu comecei o tratamento, eu tava com a psicóloga, eu tava com a nutricionista. Teoricamente falando, eu entendia tudo que elas falavam, mas na hora de fazer o negócio, que no caso era voltar a comer e ganhar peso, porque eu precisava, aí eu não tava fazendo nada. Até que num dia específico, ela virou e falou, olha, ou você ganha meio quilo, eu acho que era meio quilo, tá? Meio quilo essa semana pra próxima consulta, ou então a gente vai ter que passar a orientação de um tratamento full time, um tratamento, tipo, sem sair da clínica. Porque até então eu ia numa clínica presencial, mas eu só ia pra clínica pras consultas e voltava pra casa, tava fazendo tratamento de casa. E elas estavam basicamente dizendo que eu teria que ser internada. E quando ela falou aquilo, eu fiquei tipo, é o quê? Aquilo me deu uma raiva tão grande, eu senti raiva dela, eu senti raiva de mim, eu senti raiva do transtorno, porque eu pensei, eu tenho 25 anos, eu acabei de começar um emprego novo, um emprego que eu tô super animada pra começar, eu tô num cargo super legal, eu tenho tudo pra evoluir e eu vou ter que parar o que eu tô fazendo, eu vou ter que parar a minha vida pra me internar por causa dessa merda. Aqui não. Mas não vou mesmo. E foi, juro pra vocês, foi exatamente essa informação que pra mim foi a gota d'água. Eu fiquei morrendo de raiva de tudo e de todo mundo. E aí eu comecei a forçar a comida goela abaixo ali nas primeiras semanas. E aí, de fato, foi quando o tratamento decolou e foi. E aí, passando mais uns 2 anos, eu tava morando no Tennessee. Eu tinha me mudado do Arizona, nos Estados Unidos, pra um outro estado no Tennessee, que fica na outra costa. E eu estava detestando. Gente, eu detestava tudo da cidade. Eu detestava que era muito pequena, eu não gostava das pessoas, não tinha nada pra fazer. Já falei, se eu não gostava muito de morar no Arizona, morar no Tennessee foi o fim da picada pra mim. E aquele desconforto, aquele desprazer de estar num emprego extremamente abusivo, que era aquele emprego que eu achava que ia ser ótimo, então, te contar, não foi tão ótimo assim. Depois de 2 anos, eu tava insustentável, meu chefe é a pessoa mais narcisista que eu conheço em toda a minha vida, extremamente manipulador. Eu até comentei sobre isso e falei mais sobre isso em alguns outros episódios. Eu acho que eu falei sobre isso no Bonde das Exaustas, que, se eu não me engano, é o episódio 13. Contei mais detalhes ali da minha relação com o meu chefe. Enfim, ele era uma pessoa péssima de lidar, eu tava me sentindo
usada, eu tava me sentindo não vista dentro do trabalho e trabalhando já remoto, né, porque isso já era pós-pandemia, num lugar que eu detestava. E aquilo tudo tava me deixando tão irritada e eu sabia que eu queria coisas tão diferentes pra minha vida e que eu merecia coisas tão diferentes pra minha vida, que foi de novo aquele estopim, aquela raiva. E eu lembro que naquela época que eu já tinha o Instagram, mas o meu Instagram era muito menor, tinha, sei lá, umas 10, 15 mil pessoas. Eu lembro de ter feito uma série de stories em que eu desabei de chorar, de frustração, porque eu precisava desabafar com alguém. Eu tava me sentindo muito sozinha onde eu tava, e eu desabafei com todos vocês, e aí foi quando a partir desses stories, eu decidi entrar com a terapia, e foi quando eu conheci a minha terapeuta, que ficou comigo até agora, iniciozinho do ano, quando eu recebi alta. E foi quando eu decidi que eu ia sair do meu emprego, que eu ia meter a cara, que eu ia começar o meu próprio negócio, que eu ia me virar e que custasse o que custasse, eu ia fazer acontecer pra voltar a morar no Brasil, pra criar uma outra realidade pra mim, porque eu sabia que aquela dali não dava mais. E não foi gratiluz, não foi positividade tóxica, não foi, ai, mas podia ser pior, eu podia estar desempregada, ai, mas podia ser pior, eu podia não estar morando nos Estados Unidos, eu podia estar morando em Serra Leoa, sei lá, não foi isso que eu pensei. Foi, eu mereço mais, cacete, não é possível que isso aqui, que vai ser isso todo dia. E aquela raiva, aquela frustração, aquele ódio que eu tava sentindo, foi que eu usei pra, sabe, tipo, virar a chave. Eu não tô falando pra você que você precisa chegar nesse lugar não, tá? Já falei, você pode conseguir chegar nesse lugar sendo feliz, grata. Eu acredito até, inclusive, que seria muito melhor que fosse assim. Mas, infelizmente, muitas das vezes, o único jeito da gente sair de uma situação que está nos deixando desconfortável é chegando naquele nível de desconforto tão extremo que aí você fala, caraca, ou eu saio disso aqui, ou então, realmente, cara, a vida vai ser muito complicada. Então, é pra mostrar pra vocês o quão importante é a gente sentir, sim, esses sentimentos difíceis, da gente reclamar, da gente olhar pro que não tá bom e aceitar que não tá bom. Pra gente poder olhar pras coisas dentro da gente, na nossa vida, no nosso cotidiano, com as pessoas com quem a gente se relaciona e poder olhar e falar, eu vou reclamar disso aqui sim, porque isso aqui não tá bom. Ou então, eu vou ficar chateada com isso porque eu mereço ficar chateada com isso. Se eu não posso ficar chateada com isso, é quase como se eu estivesse dizendo pra mim mesma que eu mereço essa bosta. Eu mereço essa situação de bosta, eu mereço estar passando por essa tristeza, eu mereço estar passando por essa situação, quando na verdade você sabe que não merece. Então, quando você se permite ficar frustrada, triste, chateada e reclamar e processar aquilo dali, é também, de alguma maneira, um pouco de auto-amor que você tá se dando, uma autocompaixão. De pensar, cara, eu tô chateada porque puta merda, cara, eu merecia coisa melhor que isso aqui. Isso aqui não é legal. Eu não desejo isso pra uma amiga minha. Então, sabe, por que eu vou desejar isso pra mim mesma? Porque forçar positividade o tempo todo quando você tá se sentindo mal não vai fazer aquele sentimento que você tá sentindo de se sentir mal ir embora. O sentimento vai ficar ali. Só que você não vai estar processando ele direito. Então, como eu falei, ou você vai explodir e você vai ter uma reação 30 vezes mais elevada, que aí sim vira uma coisa meio desproporcional, que você se assusta e você assusta as pessoas ao seu redor e as pessoas pensam, caraca, essa pessoa aqui é muito negativa. Nossa, essa pessoa aqui só reclama. Porque você não tratou daquilo ali no momento que aquilo começou a tomar sinais. Ou então você sente até coisas físicas, né? A questão da ansiedade exacerbada. Toda vez que eu negava os meus sentimentos difíceis, eu ficava com a minha ansiedade lá no alto. E aí, junto com essa ansiedade lá no alto, eu sentia os sintomas psicológicos da ansiedade lá no alto, eu ficava uma pessoa extremamente desagradável e aí sim, eu ficava sendo aquela pessoa que parecia extremamente negativa pra quem olhava pra mim ao redor, porque eu tava sempre reclamando, tudo tava sempre uma bosta. Por quê? Porque a ansiedade estava lá no alto. E em termos físicos, do coração palpitando, a mão tremendo, o estômago apertado, então eu ficava muito enjoada, aí eu tinha muita dificuldade pra comer, ou então eu queria comer muito doce pra afogar aquela mágoa ali, o sono totalmente desregulado, porque eu não conseguia dormir, e aí por conta disso eu sentia muito menos energia pra conseguir fazer as coisas que eu gostava de fazer, que era sentar, escrever, e ser criativa, e ler os meus livros, e fazer uma atividade física, porque eu não tinha energia, foco, concentração pra isso. Tudo isso porque eu tava fugindo de um sentimento negativo, porque eu não queria ser uma pessoa negativa. E por não querer ser uma pessoa negativa e lidar com aquela emoção ruim, eu acabava sendo o quê? Uma pessoa negativa pra todo mundo, assim, um péssimo de lidar. O buraco, gente, é sempre muito mais embaixo. E aí é óbvio que entram as redes sociais.
Sempre tem que fazer o disclaimer das redes sociais em todas as coisas que eu falo aqui, né? Porque eu falo do problema da questão e eu falo, mas aí vem as redes sociais e torna o problema ainda pior. Porque é isso. Porque aí a gente vê de novo... Falei sobre isso, inclusive, no episódio passado em que eu falei de fracasso, sobre essa questão, né, de a gente ter que ter parcimônia com as pessoas que a gente tá seguindo, né, de ter um equilíbrio ali entre as pessoas que dividem bons hábitos. Eu adoro dividir os bons hábitos que eu tenho, porque eu tenho certeza absoluta que eles contribuem muito pra minha saúde mental e pra ser uma pessoa mais positiva no geral e que consegue regular muito mais as minhas emoções hoje em dia. Mas também existe a questão da positividade tóxica, que é, de novo, aquela influência que vai falar pra você que a sua vida não anda porque você não está sorrindo o suficiente. Que as coisas não estão dando certo pra você porque você não tá fazendo a sua lista de gratidão todo dia de manhã. Sendo que, cara, é tão absurdo falar um negócio desse porque as realidades são tão diferentes. Provavelmente essa menina que tá falando, ela tem uma realidade... Não gosto de falar mais fácil porque aí a gente volta pra aquela questão do tipo, cada um tem a realidade que tem. Mas se a gente também for parar pra pensar ali agora pelo outro lado, e eu tô fazendo aqui... Eu tô aqui jogando os dois lados comigo mesma, tá? Então, enfim, vamos acompanhar meu raciocínio. Porque aí, jogando pro outro lado, a verdade é que tem realidades que são, sim, objetivamente muito mais complexas do que outras. Porque é muito mais fácil pra uma pessoa que tá trabalhando de casa, que não tem que, sei lá, sair de casa 3 horas antes pra ir trabalhar, que não tem um emprego que seja tão difícil, com um chefe tão ruim, ganhando pouco e tendo que fazer faculdade depois do trabalho, enfim, aquelas rotinas que são muito mais pesadas do que uma pessoa que, sei lá, trabalha de casa, que é autônoma, que tem uma situação financeira um pouco melhor. São realidades muito diferentes e é óbvio que vai ser cada vez mais difícil você se manter naquele lugar de positividade, dependendo de onde você tá navegando ali com a vida. E o fato é que se você chega ali nas redes sociais e você fala isso, você tá dando um tapa na cara de uma cacetada de gente que tem demandas cotidianas muito mais desafiadoras do que a sua. E aí eu tô falando de mim também. E isso é uma coisa que eu tento sempre ponderar quando eu tô falando sobre incluir atividades físicas e etc. Eu super entendo que muita gente, a maioria esmagadora das pessoas, não vai poder acordar e correr, malhar e depois ir trabalhar. Que ela vai ter que acordar e trabalhar e, se Deus quiser, no final do dia, 10 horas da noite, se ela quiser muito, ela vai fazer meia hora de academia pra poder deitar e dormir. Eu sei disso, eu conheço pessoas assim, eu conheço amigas minhas que vivem essa realidade. Então é por isso, inclusive, que eu trago também os lados frustrantes pra mim. Que pode ser até que você olhe e fale, ai, que probleminha Notre Dame, que probleminha de primeiro mundo, né, tadinha, ela não pode correr, ai, coitada. Tudo bem, você pode pensar nisso aí, mas eu tô te passando um problema que eu estou sentindo que está me abalando psicologicamente, mentalmente, emocionalmente. E eu escolho dividir isso com vocês pra mostrar que é absolutamente normal. Não é que, ai, gente, tá tudo bem você se sentir assim. Gente, é normal você se sentir assim. É normal como ser humano. Estranho é se você nunca sentir isso. Porque não é verdade, porque você tá com certeza se enganando se você fala que você nunca sente esse tipo de coisa. Então a gente tem que lembrar na questão das redes sociais que você tá vendo um recorte da vida da pessoa. E tudo bem a pessoa, inclusive você, querer mostrar só as partes boas. Isso também vem de uma questão de, sei lá, privacidade. Você não precisa mostrar tudo nas redes sociais. Por mais que eu divida com vocês esses momentos também que eu estou mais triste, mais chateada, mais vulnerável, gente, tem muita coisa difícil que acontece comigo que eu não divido. Tem umas coisas que aconteceram no passado que se eu tivesse dividido com vocês, você ia falar, não é possível. Se eu contasse pra vocês agora, você ia falar, você o quê? Aconteceu o quê? Você tava como? Porque eu não quis dividir. Eu não quis dividir, é coisa da minha vida pessoal, eu também tenho a minha vida privada que eu sempre vou deixar ela bem privadinha, então eu escolho que eu divido aqui com vocês. Então, às vezes você poderia até ter olhado para os últimos 6, 7 meses e pensado, tava tudo bem, ela tava um pouco chateada porque ela tava nos Estados Unidos, mas já estava tudo ótimo, quando não estava. Não estava, eu já gravei podcasts que eu passei a manhã inteira muito, muito mal, mas... dei aquela respirada e falei, vou gravar o episódio porque a gente precisa gravar o episódio. Então, até pessoas como eu, que gostam de dividir e mostrar um pouco dos dois lados, eu também vou escolher o que eu estou postando nas redes sociais. E 99% das pessoas, esmagadoramente, vão mostrar os recortes positivos da vida delas. E, gente, não tem problema nenhum. Isso, pra mim, não é uma questão de positividade tóxica. A gente mostra o que a gente quer e é legal que a gente enalteça as coisas legais da nossa vida, porque... é até bom pra gente aí sim ser forçado a olhar o lado bom, a olhar as coisas boas que estão dando certo, etc.
O que é muito ruim é quando a gente vê vários criadores de conteúdo, várias pessoas que estão literalmente fingindo que as coisas estão bem, quando elas claramente não estão bem, cobrando uma positividade que beira a perfeição. Você tem que ser perfeitamente positiva. E aí sim a gente entra naquele lugar. E vai muito de você ter um olhar objetivo, de você olhar para quem você tá seguindo, botar a mãozinha na consciência, pensar, seguir essa pessoa tá me fazendo bem? Quando eu vejo essa pessoa falar sobre os bons hábitos dela, sobre a vida maravilhosa que ela tem, etc., isso tá me inspirando, tá me motivando, tá me deixando uma pessoa mais positiva, tá me fazendo querer seguir hábitos similares? Se for o caso, bacana. Se essa pessoa tá te fazendo você se sentir mal por você estar se sentindo esgotada, chateada, angustiada, triste, frustrada e tal, se você se sente mal, se você se sente o tempo inteiro tipo, eu não posso sentir nada disso porque a fulana falou nos stories que se você pensa assim, você vai jogar energias ruins pro universo e por isso que as coisas não dão certo. Se você tá pensando nessa vibe, amiga, unfollow na mesma hora. E se eu sou essa pessoa pra você, se por algum motivo você acha que eu estou fazendo isso com você, cara, por favor, não tem problema. Beijo, se cuida, espero que você tenha a melhor vida do mundo. A última coisa que eu quero fazer é, de maneira direta ou indireta, tá fazendo você se sentir mal com relação a você mesmo e a sua vida. Tá tudo bem, se você quiser dar esse follow, e aí daqui a uns meses, quando você estiver se sentindo melhor, ou daqui a uns anos você quiser dar follow de novo, ou você quiser só seguir a sua vida, eu desejo tudo de bom, não tem problema. E se não for eu, for outra pessoa, dá um follow nessa pessoa. Se é um amigo, uma amiga, um parente que dá um follow fica um pouco chato, vai lá no botão de silenciar, silencia os stories, silencia os posts, eu faço isso direto. E aí você não vê a pessoa, entendeu? O que os olhos não veem, o coração não sente. E é isso aí, bola pra frente. O que você não pode é ficar se obrigando a assistir todos os dias coisas que te fazem se sentir pior quando você já tá tendo que lidar com sentimentos difíceis. E aí, voltando pra essa questão de sentir outros tipos de sentimentos que não são positivos, cara, é óbvio que você vai ficar revoltado se você bater o seu dedinho mindinho na quina do móvel. É óbvio que você vai ficar revoltada se você receber um e-mail do seu chefe te pedindo pra entregar um projeto 5 horas da tarde de uma sexta-feira e tem que ser pra hoje, e aí você sabe que você vai ter que ficar até 9 horas no escritório. É óbvio que você vai ficar muito chateada, muito triste mesmo se o cara que você achava que era o amor da sua vida termina com você, ou pior, se ele te trai. É óbvio que se você tá trabalhando pra caramba pra ser promovido e você não é promovido e a pessoa que é o seu colega de trabalho, que você claramente vê que nem trabalha tanto assim, que nem tentou tanto assim, é promovido no seu lugar, você vai se sentir traído. Você vai sentir aqueles sentimentos até às vezes um pouco mesquinhas de tipo, tinha que ter sido eu. E é isso aí, você não é uma pessoa ruim, você não vai pro inferno por causa disso. Você é simplesmente um ser humano que tá tendo que lidar com todas as camadas de diferentes emoções e sentimentos que todos nós temos. E aí, depois que você passa por isso, aí sim, depois que você processa essa emoção, depois que você se permite sentir, depois que você desabafa com a sua mãe, com a sua amiga, que você chora no banho, que você xinga pra cacete no Twitter, depois que você faz tudo isso, aí sim você pode tirar o lado positivo. Outra coisa que eu fiz ontem também foi exatamente isso, de sentir tudo que eu tava sentindo, de chorar tudo que eu precisava chorar, de reclamar, de fazer tudo aquilo, de pensar que eu preciso ser mais paciente e no final, bem no finalzinho já de noite, conversando com uma amiga minha, a gente tava falando sobre isso e eu falei, cara, sei lá, né, às vezes as coisas acontecem sim, por algum motivo, talvez esse seja um problema que já existia antes e a corrida só exacerbou isso e eu precisaria tratar de qualquer jeito e pelo menos eu descobri agora, ao invés de descobrir lá na frente e descobrindo agora eu posso tratar com fisioterapia, lá na frente eu precisaria de uma cirurgia. Então, ok, pode ser que seja isso. Mas eu só fui pensar nisso, né, como aquele tapinha no ombro, assim, tipo, às vezes as coisas acontecem por um motivo, tudo acontece no tempo que tem que acontecer, Deus sabe de todas as coisas. Eu só fui mandar essas frases motivacionais pra mim mesma depois de ter passeado por todos os problemas difíceis e ter processado aquelas emoções do jeito que deveriam ser processadas naquele momento pra mim, que era o quê? Chorando e reclamando. Se você parte direto para esse fim, se você pensa, estou triste, estou magoada, isso aqui tá me machucando muito, e você parte direto para a parte final, que é, mas o que eu posso tirar de bom disso aqui? Você tá se anulando, você tá
negligenciando e desmerecendo o que você está sentindo. Você estar triste ou irritada ou chateada ou frustrada não significa que você não seja uma pessoa grata, que você não seja uma pessoa positiva, que você não emane boas energias. Significa, na verdade, que você tem uma inteligência emocional. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente evolui, mais complexos os nossos sentimentos vão ficando. Então, se no início a gente tem aqueles sentimentos básicos, que nem apareceu ali naquele filme Divertidamente, que são só alguns, conforme a gente vai crescendo, tem outras nuances. Tem os sentimentos de dúvida, de frustração, tem o sentimento de ciúme, de inveja, tem os sentimentos mesquinhas que a gente tem, todo mundo tem. E aprender a lidar com essa casa que fica cada vez mais cheia e regular tudo isso requer inteligência emocional. E se você é um adulto que não aceita, não tolera processar esse tipo de informação, então você é um adulto que não tem inteligência emocional. É isso. Do mesmo jeito que um adulto que só olha pro lado ruim e não consegue tirar uma lição das coisas que estão acontecendo, não consegue ver nada pelo lado positivo, não consegue aprender como regular aqueles sentimentos difíceis, aqueles sentimentos ruins e tá sempre pensando no lado negativo, também não tem inteligência emocional. A inteligência emocional é olhar para tudo aquilo que tá acontecendo dentro de você, aceitar que aquilo ali tá acontecendo e decidir, ok, se eu estou sentindo assim, então o melhor jeito de regular esse problema aqui é fazendo tal coisa. E às vezes o melhor jeito de regular um problema é ligando para sua melhor amiga e falando 15 minutos ininterruptamente de como seu chefe é um grande cuzão. E é aí que você regula, você termina aquilo dali, sabe? Depois daqueles 15 minutos reclamando, e ela te ouvindo, e ela te dando... E aí é melhor ainda quando a amiga te dá gás, entendeu? Ela não só escuta o que você tá falando, mas ela vai instigando aquilo ali, entendeu? Ela vai botando mais lenha na fogueira. É mesmo, é um filho da puta mesmo. E aí vocês duas estão ali, uou, aí chega uma hora que relaxa, e é catártico. Você se sente infinitamente mais calma depois que você faz isso. Você dorme melhor. Você se sente mais pronta para levantar no dia seguinte e ir para aquela luta de novo naquele emprego lá que você tá ainda, enquanto você não resolve o que vai fazer em relação ao seu futuro emprego. Enquanto que se você tivesse simplesmente fingido que você não tá frustrada quando você ligasse pra sua amiga, ela te perguntasse: "Ei, amiga, tudo bem? Como é que tá no trabalho?" Você só manda aquele: "Ah, amiga, tem uns probleminhas aí, mas tudo bem, né? Pelo menos eu tô empregada, isso que importa." Você ia dormir com aquilo tudo ali guardado dentro de você, que você não ia nem dormir. Você ficava só virando na cama de um lado pro outro, de um lado pro outro, pensando: "Meu Deus do céu, amanhã eu tenho que ir pra aquele trabalho, nossa, eu não acredito. Ai, que angústia, ai, que não sei o quê." E você poderia simplesmente ter ido dormir em paz depois de ter xingado pra cacete com a sua melhor amiga. Isso também é inteligência emocional. Posso estar errada? Posso estar muito errada. Mas eu não acho que eu tô errada, não. Eu posso estar errada, mas se você acha que eu tô errada, eu vou discutir com você até a gente chegar na conclusão de que eu tô certa. Então, você falar pra você mesma que tudo acontece por um motivo, ou tem coisas piores acontecendo com outras pessoas no mundo, se você fala isso pra você ou pra uma amiga, você está invalidando os seus sentimentos ou os sentimentos da sua amiga, da pessoa que tá falando. É, na verdade, um comportamento extremamente egoísta você fazer isso. Porque é uma pessoa que tá confiando em você, contando uma coisa que tá magoando ela, que tá chateando ela tá sendo vulnerável com você, e ao invés de você simplesmente ouvir e falar: "Nossa, amiga, eu sinto muito que isso tá acontecendo com você, realmente é uma bosta. Como eu posso te ajudar?" Né? Mandar uma dessas, simples assim. Ou então, como eu falei, xingar muito junto com ela, enfim, fazer aquilo dali que você precisa fazer pra validar o que ela tá sentindo. Quando você manda uma dessas de: "Ai, podia estar pior", ou então "tudo acontece por um motivo", "Ai, God's timing is always right", essas frases motivacionais do Pinterest, se você manda um negócio desse pra ela, você tá automaticamente invalidando tudo que ela tá sentindo. Ela provavelmente vai acabar sentindo um sentimento consciente ou inconsciente de vergonha de si mesma, de estar se sentindo daquele jeito. Tipo: "Ai, é verdade, né? Talvez eu esteja exagerando. Ai, talvez eu esteja sendo meio boba." E ela fica envergonhada de estar sentindo o que ela tá sentindo. Não é legal. Simplesmente não é um jeito saudável de lidar com os seus próprios sentimentos, caso seja você fazendo isso consigo mesma, e não é um jeito legal de ser amiga de outra pessoa. Parar pra refletir como você se sente, aceitar como você se sente e entender por que você tá se sentindo daquele jeito, aceitar essas sombras suas, por que elas estão ali, é um jeito de se mostrar curiosa e atenciosa com você mesma. É um jeito de mostrar pra si mesma que você tá ali pra você e por você, e que você vai investigar o problema ao invés de simplesmente fingir que ele não existe. Eu li uma frase ontem à noite enquanto eu tava folheando um livro que eu amo, que eu li ano passado, se chama Indomável, e eu recomendo infinitamente pra todo mundo. E eu abri em qualquer página, juro, eu só abri o livro assim, e a primeira página que eu vi, que eu grifei, tava escrito um negócio que foi o que cimentou a ideia de fazer esse episódio de podcast. O livro dizia: "Esse é o mundo. Coisas ruins e belas acontecem. Não tenha medo." Então você vai sentir
coisas boas, coisas difíceis, você vai se sentir triste e feliz ao mesmo tempo, você vai se sentir infinitamente grata por muitas coisas boas na sua vida e ao mesmo tempo você vai se sentir extremamente frustrada e traída e chateada por outras coisas e tudo acontece simultaneamente porque uma coisa não exclui a outra. Você pode e deve ser grata pela sua vida. Você pode e deve agradecer todos os dias pelas coisas boas, mas você também pode e deve aceitar quando você não tá bem, quando você não tá feliz, quando você não tá se sentindo orgulhosa das suas conquistas, do lugar que você tá, quando você acha que você merece coisa melhor, quando você acha que o seu relacionamento não tá indo bem, quando você acha que você precisa procurar outro emprego e todas as coisas difíceis e negativas que vêm com isso, independente do que você possa ler num postzinho de Instagram, no videozinho do TikTok. Seja corajosa para olhar para as suas sombras, porque requer muita coragem para a gente poder olhar para as partes nossas que a gente não tem orgulho, que não nos fazem bem, que nos deixam desconfortável. Isso daí é uma coragem que nenhuma pessoa com positividade tóxica tem. Inclusive, é uma grande covardia. Pessoas que têm essa positividade tóxica são pessoas, na verdade, extremamente medrosas. Elas têm medo delas mesmas, de se conhecerem. Não tenha medo de se conhecer. Seja curiosa com você mesma, porque você merece a curiosidade que você tem sobre si mesma. Você é o grande tudo da sua vida. Seja curiosa. Se faça essas perguntas. Tenha coragem de olhar para os lados difíceis e de processar esses sentimentos difíceis. E aí, no final disso, você vai se tornar uma pessoa extremamente mais positiva e não só positiva, mas uma pessoa extremamente inteligente emocionalmente falando e muito mais regulada. É para lembrar que o medo de sentir coisas ruins e de ser uma pessoa negativa, na verdade vai estar te impedindo de viver experiências maravilhosas que você só vai poder viver se você aprender a lidar com esses pontos difíceis seus e evoluir como pessoa para então se abrir e ser corajosa para viver essas novas ideias e experiências novas e maravilhosas. Eu espero que isso tenha feito sentido, porque na minha cabeça fez. Então, antes de a gente terminar, eu quero que você pegue o seu caderno, a sua caneta e o seu cafezinho para você anotar no papel e responder a seguinte pergunta. Qual é a frustração que você está sentindo que você não está se permitindo sentir? E por quê? E como que você pode lidar com ela? E se você chegar na conclusão de que a maneira de lidar com ela é dando uma bela de uma chorada, fica aí o convite, fica à vontade. Pode chorar, tá, amiga? Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, compartilha. Compartilhar é a principal métrica do Spotify. É quando o Spotify entende que as pessoas estão gostando do episódio e ele vai botando para outras pessoas assistirem. Então, já manda no grupo do WhatsApp para todas as suas amigas. Já manda naquele grupinho que você sabe que tem aquela amiga que tem uma positividade tóxica. Já manda assim direta para ela no grupo, para todo mundo ouvir. E aí mais pessoas escutam e o podcast cresce ainda mais. E eu fico feliz, você fica feliz, fica todo mundo feliz. E também deixa seu comentário. Fala aí o que você gostou do episódio, o que não gostou, o que você quer ver aqui ainda. Eu adoro a troca que a gente tem aqui. E é isso. Até semana que vem. Beijo, luz. Tchau.